Voltamos com o Café com Notícia desta segunda-feira. Deixa eu fazer o registro aqui de uma notícia triste, que faleceu durante a madrugada de hoje o jornalista Hélio Nóbrega Zenaide, que tem 90 anos de idade, e foi diretor do Jornal União, comentarista político dos principais jornais do Estado, correspondente do jornal Estado de São Paulo. Enfim, fica o registro do falecimento do jornalista Hélio Nóbrega Zenaide, que faleceu nessa madrugada, e o corpo será velado no cemitério Parque das Acácias, e o sepultamento está previsto para as 17 horas de hoje. Fica aqui o registro, nossas condolências à família do jornalista Hélio Nóbrega Zenaide. Deixa eu voltar aqui a conversa agora com o deputado Efraim Filho. Já falamos da reforma política, dos avanços e o que deve ser aprovado ou não. Ele que está lá em Brasília, lidera a bancada do Democratas. A reforma da Previdência, deputado. A política brasileira vive altos e baixos muito constantes, muito próximos uns dos outros, né? O governo Temer começou com muita força, avançou nas reformas, fez a reforma trabalhista e se encaminhava para fazer a reforma da Previdência, mas aí veio essa primeira denúncia do Janot e voltou tudo à escala zero, ou seja, se parou essa discussão da reforma da Previdência. Depois, com o enfraquecimento de Janot, voltou-se a se cogitar isso, mas agora, com essa segunda denúncia, com todo esse clima, não se sabe se tem realmente condições de se votar a reforma da Previdência. O senhor que está lá em Brasília, lidera a bancada do DEM, acha que pode ser colocado em votação essa reforma da Previdência? Há clima, há espaço, há condições para isso, ainda nesse governo Temer? Eu acho que a curto prazo o clima político não permite que seja colocado em votação. Você não tem hoje condições de ter os 308 votos necessários para avançar nesse tema. Eu acredito que é hora da gente cuidar da economia, mas com a agenda do que a gente chama agenda microeconômica. Foram alguns temas importantes aí que foram votados, como, por exemplo, a nova taxa de juros, que é a TLP, que ela é mais equilibrada, que ela é mais justa, para que não tenham empresas privilegiadas, aquilo que no governo anterior se falava de que o país escolhia os seus campeões, foi o que aconteceu com a JBS. Em vez de você dar 7 bilhões de reais a uma única empresa, que foi a JBS, se você consegue distribuir isso nos micro e médios empresários, você consegue dar um estímulo à economia muito maior. Então, essa foi uma das mudanças que nós fizemos. Tem agora a questão do refis, que nesse período de crise, muitas empresas acabaram não tendo condições de pagar os seus impostos. Você dá condições para que elas recuperem a sua atividade. A própria reforma trabalhista, que ela foi no sentido de desburocratizar as relações, de simplificar os procedimentos. Na verdade, quem produz nesse país, muitas vezes é visto como um vilão. É tanta pressão em cima, é carga tributária, é fiscalização. Em vez de se estimular, você coloca... Muitas vezes empresários fecharam as suas portas devido a decisões absurdas da Justiça do Trabalho. Às vezes a gente vê pessoas que trabalharam um ano numa empresa, quando saem de lá, vão pedir indenizações de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, sem ter trabalhado nenhum ano direito. Imagina se trabalharam muito tempo. Então, quer dizer, essas distorções, elas precisam ser colocadas para que crie uma consciência de que quem produz nesse país é para ser estimulado, é para avançar, não é para ser penalizado, não, porque senão acontece o que a gente viu nessa crise. Eu tenho o meu dinheiro, entre investir esse valor ou deixar na poupança, eu vou preferir deixar na poupança, porque investir está muito arriscado. Aí eu não gero emprego, eu não gero renda, eu não gero oportunidade. Então, eu acho que é por aí. A questão da Previdência, um governo futuro terá de fazer, tá certo? Não há como fugir, não há como escapar. Realmente, o nosso modelo atual ele é insustentável, ele vai levar à quebradeira, então tem que ser repensado. Agora, eu acho que as condições políticas, nesse momento, não permitem que essa discussão avance agora. Deputado, por que o senhor que está lá em Brasília também, por que não se toca em determinados assuntos delicados, como, por exemplo, altos salários no judiciário, muitos benefícios que a classe política tem, os deputados, os senadores, e quando se fala de cortar, vai sempre para a reforma trabalhista, para se, de uma forma ou de outra, se restringir alguns direitos ou diminuir os impactos desses direitos na folha dos empresários, na reforma da Previdência, da mesma forma. E por que não se toca nesse assunto que parece blindado lá em Brasília? Veja só, perfeito. Às vezes a guerra da desinformação
ela acaba prevalecendo. Eu faço parte de uma geração que, pouco a pouco, vem conseguindo conquistas nessa área, né? Depois que nós entramos, a nossa geração, nós conseguimos acabar alguns absurdos que existiam, como o 14º e o 15º salário para os políticos, a questão das passagens aéreas para terceiros, inclusive para a família, foi proibida. Agora, essa mudança de conceito, infelizmente, ela não é tão rápida quanto nós desejamos, porque a gente precisa ter maioria. E, infelizmente, ainda existem alguns setores, como eu falei, que permanecem numa zona de conforto e sem estar em sintonia com a sociedade. Eu hoje, Marcos, a gente aqui discute crise política, etc., questão de posicionamento. Eu, graças a Deus, hoje honro a Paraíba por nunca ter aparecido em nenhuma dessas listas de Odebrecht, Lava Jato, tá certo? Agora, claro que com posições, as pessoas concordam ou discordam, faz parte. Sim. Eu acho que talvez a grande característica que eu tive durante o meu mandato foi me posicionar, ter a coragem de não ficar em cima do muro, dar muitas vezes a cara a tapa na opinião. E as pessoas concordam ou discordam, até porque nem com quem a gente casa a gente concorda 100%, verdade. Imagine quem a gente vota, né? Então, acho que essa divergência ela é natural, já teve uma temperatura mais alta, depois abaixa, vamos passando a pauta, porque você não pode ser monotemático. Então, eu acredito que, pelos posicionamentos que tivemos, chegamos à liderança do Democratas, e hoje damos vez e voz à Paraíba no debate dos grandes temas nacionais. Eu acho que conseguimos inserir a Paraíba nesses grandes debates. Como eu disse, às vezes concordando, às vezes divergindo, mas é importante que a Paraíba, quando à noite ou de dia está olhando um jornal, sabe que está ali, através do deputado Efraim Filho, grande parte das vezes, o posicionamento e se sentindo representada, sem ser na página de escândalos, sem ser na página de corrupção, sem ser nas matérias que tratam daqueles temas que envergonham a Paraíba. Então, acho que isso é importante e eu sempre trago a crítica, né, quando construtiva, como uma forma de crescer. Eu acho que a gente hoje tem que ter a cabeça aberta para se convencer e ser convencido. E acho que esse tema nós temos procurado levar adiante, dialogando sempre muito. E no bom combate, que é o combate das ideias, procurar crescer e evoluir. Eu acho que, graças a Deus, eu tenho conseguido, por onde passo, deixar a marca positiva aí do nosso mandato, sempre no debate das ideias. Deputado, a gente amanheceu hoje com uma notícia que já repercute na imprensa nacional toda, que foi a defesa de um general do Exército, general Mourão, não a defesa, né? Ele defendeu, mas disse que há a possibilidade de haver uma intervenção militar, de voltar a ter intervenção militar, se as instituições brasileiras, principalmente o judiciário, não garantir a ordem, não modificar tudo isso que tem sido apresentado. O senhor tem algum temor que isso possa acontecer? O que o senhor acha desse tema? Olha, Marcos, eu acho o seguinte, eu acho que a democracia pressupõe você ter o caminho institucional para se fazer as modificações que precisam. E ainda acho que o voto é melhor do que a ditadura. Então, aí a ditadura, ou de esquerda ou de direita, ela é ditadura, ela é repressão das liberdades, ela é repressão da democracia, e a democracia pressupõe a participação popular. Então, acho que a gente tem eleições daqui a um ano, não é verdade? E nesse caminho, nessa travessia, nós vamos tentar ter a oportunidade de, através das urnas, escolher qual é o melhor caminho para o Brasil. Eu acho que é um caminho muito melhor, o da democracia, do que o de você ter uma intervenção de cima para baixo, porque aí você não sabe e não tem respeitada a vontade popular e, acima de tudo, as nossas liberdades. Com todos os problemas que nós enfrentamos hoje, nós ainda temos essa condição de poder ter a liberdade de expressão, de opinião, de se manifestar, de criticar. O que é que queremos para o Brasil? É uma Venezuela? Está todo mundo vendo o que é que tem lá. Quando se vai para a rua protestar, é recebida a bala e já teve mais de 200 mortes na Venezuela. O sangue dos jovens venezuelanos está lá na mão do presidente Maduro. Eu acho que não é isso que queremos para o Brasil. Amanhã, se for criticar um governo, ser recebido com tortura ou com bala. Então, eu acho que o Exército ele cumpre o seu papel hoje de garantir a ordem e a lei. Eu valorizo demais as ações do Exército, inclusive sou defensor
de que ele teria que ter uma participação mais ativa na questão da segurança pública, por exemplo, essa questão da presença nas ruas do Rio de Janeiro, eu acho que deveria ser ampliada, ela dá um sentimento de segurança, nas fronteiras, o papel do Exército ser mais presente para evitar o contrabando de armas, de drogas. Eu valorizo as autoridades policiais, valorizo o Exército, agora acho que para governar a sociedade ainda tem o direito de escolher quem serão os seus representantes, bem ou mal, a sociedade vai arcar também com as consequências. Isso faz parte da democracia. Se escolheu errado, vamos aguardar uma outra oportunidade, mas ali foi a vontade da maioria que estava estabelecida e a gente espera que seja esse o caminho. Eu acho que o Exército ele tem de se posicionar a favor do Brasil, mas com essa cautela de saber que está ali para contribuir e não para intervir. O senhor acha que, apesar de tudo isso que acontece, as instituições no Brasil estão preservadas, estão atuando de forma que não seja necessário e não seja possível essa intervenção, esse planejamento que existe aí, segundo o general Mourão falou, não avance? Eu acho que sim, Marcos. Nós temos uma democracia que é muito jovem. Na verdade, em 1988, vamos fazer 30 anos, agora ano que vem, de democracia no Brasil. Então, acho que esse processo que a gente vive, ele é dolorido, mas ele faz parte de um amadurecimento, né? E as instituições, elas têm mostrado força, porque elas têm mostrado independência. De toda forma, você tem um presidente do Brasil denunciado, investigado, você tem uma outra presidente que foi impedida, né, em virtude da constatação também dos crimes de responsabilidade, você tem um poder julgando o outro, você tem essa independência das instituições. Claro que às vezes as pessoas não concordam com as decisões, é natural, acho que ninguém, como eu disse, ninguém consegue agradar a todos. Agora, as instituições elas estão tendo a liberdade, né, de poder se posicionar, e isso faz parte de um amadurecimento que o Brasil precisa viver. Eu acho que o maior amadurecimento da nossa sociedade, a gente comparava com a Venezuela, é isso. Manifestações ocorreram a favor do presidente, contra uma presidente, da forma como foi, mas manifestações, na grande maioria das vezes, pacífica, né? Ou seja, as pessoas têm a liberdade de manifestar-se, de protestar, sem ser recebida a bala. Não tivemos morte, sangue, né, nas ruas, ou seja, mostra um amadurecimento de que se consegue fazer as transformações, às vezes é mais demorado, mas da participação popular, e eu acho que esse é o caminho. Por que o senhor acha que as manifestações saíram das ruas? A gente teve uma presidente afastada acusada de um crime administrativo, na época. Agora ela foi denunciada por outros crimes, mas na época era um crime administrativo, a tal da pedalada fiscal. Hoje nós temos um presidente acusado de corrupção, de chefiar uma quadrilha no exercício do cargo, e a gente não percebe a população reagir a tudo isso. Falta estímulo da mídia, ou o povo está cansado e vai esperar realmente 2018 para tentar mudar isso? Eu acho que é mais esse seu sentimento agora de que 2018 terá a oportunidade de se fazer essa travessia. Se você vê o PT, ele tentou fazer, né, essa mobilização, chamou 2 greves gerais já nesse período, elas não tiveram adesão popular, como você disse, não teve mobilização nas ruas, muitas vezes porque o PT atua com esse chip antigo, né, de fazer oposição, de fazer a greve geral, que era como fazia na década de 90, quando ele era oposição ao governo FHC. E as pessoas hoje querem trabalhar, querem produzir, querem ter seu emprego, gerar economia. Então, esse modelo de oposição de greve geral, ele acabou não repercutindo e não sendo capaz de mobilizar as pessoas. Muitas vezes as adesões que houveram às greves foram baseadas na violência, na truculência. Tem coisa mais retrógrada hoje do que fazer protesto queimando pneu nas estradas, fechando uma via. As pessoas ficam com raiva desse tipo de coisa, né? O MST vai e fecha aqui a BR que vai para Recife ou que vai para Campina Grande, e as pessoas têm que trabalhar, têm que levar seu filho no colégio, têm que ir a um hospital e ficam no trânsito por 3, 4 horas. Não é mais assim que se protesta, não é mais assim que você vai conseguir fazer prevalecer aquilo que você pensa. Então, acho que tem, inclusive, que se atualizar essa fórmula para que você consiga. As movimentações do impeachment, você lembra, eram feitas num dia de domingo, nas ruas, espontaneamente, não tinha
ônibus pago, não tinha dinheiro para ir para a rua, não. Então, as pessoas ali conseguiram... Tinha metrô de graça em São Paulo, tinha alguém por trás financiando isso aí, que tem um custo. Não, eu não sei se tem essa questão do metrô de graça, pelo menos aqui na Paraíba não tinha nem metrô e o ônibus era pago e as pessoas se mobilizavam. Então, eu acho que você tem essa capacidade de levar às ruas o seu sentimento. Eu não tenho dúvidas de que se houvesse a presença popular nas ruas, como houve no impeachment, talvez a primeira denúncia do governo Temer tivesse sido aprovada pelo Congresso. Faltou realmente essa capacidade de mobilização das ruas para entender que aquele era o sentimento da sociedade. Vamos falar das eleições de 2018 aqui na Paraíba. O Democratas está firme na aliança com o governador Ricardo Coutinho para 2018. Eu digo isso porque o Democratas foi, em 2010, o primeiro partido a apresentar e emprestar o seu apoio ao então ex-prefeito da cidade de João Pessoa, que se lançava como pré-candidato a governador. Em 2014, com o rompimento do senador Cássio Cunha Lima, se cogitou que o Democratas especulou muito que o Democratas rompesse também com o governador e permanecesse aliado com o Cássio Cunha Lima, que não aconteceu, vocês se mantiveram na coerência de manter o apoio ao governador Ricardo Coutinho. Para 2018, isso também já está prego batido e ponta virada? Vocês permanecem na base de situação? Esta é a tendência, não temos motivos para pensar diferente disso. Contribuímos com o atual governo, ocupamos nossos espaços, temos dado as contribuições, a parceria política e administrativa acontece. Eu sou o deputado federal que mais recursos trouxe para o governo do Estado, né? Então, mesmo às vezes sem o reconhecimento necessário, mas tivemos lá os 20 milhões de reais na construção do Hospital Metropolitano. Isso, para mim, é uma alegria, Marcos, porque a gente aqui conversa tanto de política, né? Parece que a política se resume a essa questão de debates, de diálogos, de fechamentos, e você tem um outro lado da política que ele é bacana, que é de você realizar melhorias nas condições de vida das pessoas. E eu sou, de toda a história, do tempo atual ao tempo passado, e nenhum deputado investiu tanto na saúde pública da Paraíba quanto eu. Só um exemplo são os 20 milhões de reais para a construção do novo Hospital Metropolitano, que Deus quiser começa a funcionar aí final do ano, já está, quem passa ali pela BR entre Bahia e Santa Rita já vê ele pronto, falta só acabamento. O governador Ricardo Coutinho diz aí que para dezembro ou início de 2018, no mais tardar, estará funcionando. E hoje a gente vê qual é a importância do Hospital de Trauma Humberto Lucena, por exemplo, o Hospital Humberto Lucena, de trauma e emergência. E amanhã, se eu puder botar a cabeça no travesseiro, quando esse hospital estiver funcionando, e saber que ali tem uma participação nossa, para que mães com filho doente no braço, pessoas que têm necessidade, possam, ali no hospital público, receber atendimento, eu sei que a minha missão estará cumprida, fora tudo mais que a gente conseguiu, na questão da água, por exemplo, recursos hídricos, barragens, que são um grande problema, asfaltamento, PSF, ginásio. Só para lhe dar, eu fiz essa prestação de contas, do tempo do meu mandato, são mais de 120 milhões de reais trazidos durante meus 3 mandatos de deputado federal. Então, a figura de realizador, de buscar investimentos, de continuar a trabalhar pela Paraíba, é aquilo que me motiva, mesmo sabendo que tem convergências e divergências. Agora, acho que essa semana vamos estar assinando a portaria de um IFPB, né, um novo centro de estudos, agora no Vale do Sabugi, no sertão da Paraíba, interiorizando a educação. Ou seja, temos feito a nossa parte e acho que essa parceria, e aí retornando para a sua pergunta, que eu peguei o gancho para fazer a minha prestação de contas também, né? É importante. Eu acho que a transparência hoje exige que o homem público preste contas do serviço que presta à sociedade. Eu também comungo dessa ideia, de que a gente demanda muito tempo para falar de politicagem e pouco para a gente de política com P maiúsculo, não é verdade? Então, eu acho que essa parceria política administrativa no governo, ela tende a continuar em 2018. Claro que o Democratas vai sentar à mesa, tem envergadura política para buscar esses espaços, ocuparam uma vaga na chapa majoritária, são 4, né? Você tem governador, vice, 2 vagas de senador, então isso dá para ser discutido ainda com toda a aliança, de forma plural, e é um diálogo que vai amadurecer aí na travessia 2018. Em nome de João Azevedo, tem um apoio do Democratas? João é um nome conhecido, teve muito próximo, tanto de mim quanto do senador Efraim Moraes, como secretário, né? Efraim era infraestrutura, ele era recursos hídricos,
depois essas secretarias fundiram, Efraim assumiu a Casa Civil, a Secretaria de Governo, ou seja, é uma pessoa que a gente reconhece, admira e espera que ele consiga, né, fazer essa transição. Eu acho que o governador acertou em testar esse nome com antecedência. Nós vimos as eleições municipais 2012, 2016, e é preciso reconhecer os erros para poder aprender com eles, não é verdade? Então, acho que nessas duas eleições, o nome de última hora que foi lançado, tanto de Estela em 2012 quanto de Cid em 2016, não teve tempo de amadurecer junto à sociedade. Então, acho que agora esse teste está sendo feito diferente. Tem muitas coisas aí para acontecer, o cenário é totalmente instável, não é verdade? Você, tanto nacional quanto local, você tem Operação Lava Jato, você tem situação do ex-presidente Lula, se é condenado, se não é, se participa da eleição ou não, isso vai influenciar na Paraíba. Você tem a economia, se descola ou se decola. Aqui na Paraíba, se Ricardo realmente fica ou sai, é uma decisão que com certeza será amadurecida até abril, se as oposições estarão unidas ou não, se vai ter mais uma ou duas candidaturas de oposição. Então, é um cenário instável e que faz com que o melhor resultado para agora seja realmente você fluir com a correnteza, fazendo a travessia 2017, para poder entender melhor 2018 quando ele chegar. O Democratas tem algum problema de conviver com o PT nessa chapa encabeçada pelo PSB? O PT disse que não quer conversa com golpista, e eles os classificam assim. Da parte do Democratas, existe alguma restrição? O PT chegou para onde a gente já está, né? Então, os incomodados que se retirem. Eu não tenho problema nenhum, o Democrata já estava com o PSB, o PT foi contra, né, no primeiro governo de Ricardo, foi oposição. Então, acho que nós temos cumprido a nossa parte. Da parte do governador, sempre muito respeito a essa relação nacional de divergência, tanto eu respeito a posição dele, como ele tem respeitado a dos democratas, e porque a posição no palanque nacional, ela não interfere naquilo que a gente entende que é o melhor para Paraíba. Deputado Efraim Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Café com Notícia desta segunda-feira, abrindo com muito brilhantismo aqui a nossa semana, e desejo sorte lá do seu trabalho, que o senhor continue representando bem a Paraíba e fique longe dessas listas lá de corruptos que assolam o nosso país. Eu acho que essa, Marcos, é talvez o grande legado que qualquer homem público hoje pode transmitir aos cidadãos, é o legado da transparência, né, de ser ficha limpa, de não estar envolvido em toda esses escândalos que estão aí em Brasília, tomando posições. Volto a repetir, sabe, porque hoje a gente tem um clima de intolerância tão grande no Brasil, mas isso passa, que as pessoas depois vão amadurecendo, que o debate das ideias é um bom debate. Então, quem concorda, quem diverge, faz parte. O que a gente não pode ter é a intolerância. Voltaire já dizia, né, eu não posso até não concordar com o que dizes, mas defenderei até o fim o direito de fazê-lo. Ou seja, essa liberdade de expressão, de pensar e ter a sua posição respeitada, faz parte. O xingamento, a ofensa, a agressão, a truculência, isso sim deve ser evitado. Mas o diálogo, muitas vezes construtivo, ele é o caminho para evoluir. Então, agradecer a você o convite, agradecer aqui, ó, Café com Notícia, tomei o cafezinho quente aqui, bom para começar a segunda-feira no gás, e um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado pela tua presença, tem encaixado aí na sua agenda essa entrevista. A gente sabe, tem essa dificuldade realmente por conta do horário do programa, de trazer aqui nossos representantes lá em Brasília, porque geralmente durante a semana eles estão lá em Brasília, quando chegam geralmente na sexta-feira já no período da tarde, e na segunda muitas vezes já estão partindo, mas enfim, a gente tem conseguido também cumprir essa missão e agradece a presença do deputado Efraim Filho no programa de hoje. E o convite permanente para você, fique aqui com a gente na grade de programação da TV Marcha. Coladinho com Café com Notícia, Meu Espaço Mulher, com Jaza Costa. Alex Filho com você às 11 horas, às 18 horas, Master News, e hoje é dia de Conexão Master, às 21 horas, comandado pelo nosso âncora maior, Alex Filho. Continua aqui com a gente na programação da TV Marcha ao vivo, a primeira e única, toda nossa, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer, aqui com mais um Café com Notícia. Forte abraço!